Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Hiperdicas de Direitos Humanos. Selecionei os principais tratados internacionais de direitos humanos e vou lhes apresentar dicas imperdíveis sobre cada um deles. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro bloco o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O programa de hoje está imperdível, meus amigos. Vamos agora para o estupendo tema do dia. No programa de hoje, meus amigos, vou lhes apresentar hiperdicas de direitos humanos. Como sabemos, no plano de promoção e proteção dos direitos humanos, existe um sistema global e um sistema regional. O sistema global possui instrumentos e tratados internacionais para a tutela de interesses fundamentais. Sobre o sistema regional, é importante que conheçamos delineadamente o Sistema Interamericano de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Comecemos, meus amigos, pelo sistema global. Ele possui como instrumento mestre a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. É um diploma com 30 artigos, meus amigos, que cuidam de direitos civis e políticos e também de interesses econômicos, sociais e culturais. É importante destacar que se cuida de um instrumento que pertence ao movimento de internacionalização dos direitos humanos, ou seja, encontra-se na terceira dimensão dos direitos humanos. No entanto, em seu bojo, temos apenas direitos de primeira e segunda dimensões. É importante destacar que esse importante diploma internacional tutela interesses fundamentais, especificamente, do artigo 1º ao artigo 20, direitos civis e políticos. Do artigo 21 ao 30, direitos econômicos, sociais e culturais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 não é um tratado internacional, mas apenas uma recomendação de princípios. Desse modo, meus amigos, vamos verificar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem não possui executividade, já que, diferentemente de um tratado internacional, se houver a violação de suas disposições, não poderá existir a aplicação de sanções internacionais. Eventuais sanções poderão eventualmente serem aplicadas em razão dos costumes. Os Estados, conhecendo dessa circunstância, decidiram se reunir e elaborarem 2 importantes tratados internacionais,
para a promoção de executividade à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Esses tratados internacionais são o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos possui direitos que são dirigidos aos indivíduos e, portanto, de aplicabilidade imediata. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possui direitos que são dirigidos aos Estados e, portanto, de aplicação progressiva. Contudo, é importante mencionar que ambos os tratados podem ser exigidos juridicamente. Ainda no plano global, meus amigos, vamos encontrar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. 3 acontecimentos no globo terrestre motivaram a criação desse importante tratado internacional. O primeiro, o repúdio às práticas nazistas ocorridas na Segunda Grande Guerra Mundial. O segundo acontecimento, meus amigos, foi a aprovação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas da Declaração sobre a Outorga de Independência dos Países e Povos Coloniais, em 1960, que trouxe 17 novos estados à ONU. Por fim, meus amigos, o terceiro evento histórico que motivou a criação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial foi o encontro de 25 estados não alinhados à corrida armamentista entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1961. Esse importante tratado internacional ganha relevância nas relações exteriores, em primeiro lugar, porque apresenta, já no seu artigo 1º, parágrafo 1º, o conceito de discriminação racial. Esse conceito foi bastante importante porque serviu de subsídio para inúmeras legislações internas dos estados. No Brasil, por exemplo, a nossa Constituição Federal trouxe a proteção de importantes direitos. Podemos verificar, por exemplo, os princípios de regimento das relações exteriores brasileiras no artigo 4º, inciso 8, que cuida do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Observando a Constituição Federal e realizando a mesma análise, vamos verificar que o artigo 5º, inciso 42, traz a criminalização do racismo como delito imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E a lei criada, estabelecendo a criminalização do racismo no direito interno, é a 7716 de 1989. É importante destacar, meus amigos, que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965 já foi devidamente incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido recepcionada na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, estamos diante de norma supralegal. A promulgação se promoveu pelo Decreto 65.810 de 1969. O artigo 1º, parágrafo 4º desse mesmo diploma, traz as ações afirmativas, que são medidas especiais de caráter temporário que estabelecem uma diferença jurídica entre diferentes grupos sociais com a finalidade de se promover uma igualdade de fato entre eles.
Outro importante tratado internacional que deve ser considerado em seus estudos de direitos humanos é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Esse tratado internacional, igualmente, assim como delineou o anterior que acabei de lhes apresentar, consignou, já no artigo 1º, o significado de discriminação contra a mulher. E no artigo 4º, apresentou delineadamente as ações afirmativas. Estamos diante de um tratado internacional que obteve o maior número de reservas nas relações exteriores. Foram 88 reservas materiais elaboradas por mais de 23 estados. Para que vocês tenham uma ideia, meus amigos, até o Brasil elaborou reservas em face desse tratado internacional em 1984. A universalidade desse importante tratado nas relações exteriores trouxe como consequência a sua fragmentação. Observemos que o Brasil operou reservas em relação a esse tratado internacional porque estava sob a égide de outra Constituição. Na verdade, a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Por meio daquela Constituição, sabemos que existiam diferenças jurídicas entre homens e mulheres. Contudo, nem mesmo com o advento da nova Constituição Federal, em 1988, as reservas foram retiradas de plano. Apenas em 1994, o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Boutros Ghali, recebeu a comunicação da retirada de reservas brasileiras. Esse importante tratado internacional foi efetivamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro também na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna Brasileira, ou seja, segundo a mais recente interpretação do Supremo Tribunal Federal, estamos diante de norma supralegal. Nesse mesmo aspecto, meus amigos, vamos verificar que a promulgação se procedeu pelo Decreto 4377 de 2002. Também devemos considerar no estudo dos direitos humanos a Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Esse tratado internacional trouxe em seu bojo, logo no artigo 1º, o conceito de tortura, que foi largamente empregado pelos principais estados que assinaram e ratificaram o Tratado Internacional. Ele já foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, igualmente na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, sendo considerado norma supralegal. Para a existência da tortura, segundo esse tratado, é essencial que exista a prática de atos que produzam dor ou sofrimento a uma pessoa. Também é necessário que verifiquemos adequadamente o objetivo da conduta do agente. E, por fim, mas não menos importante, exige-se a presença do funcionário público. A pergunta que normalmente aparece nos concursos públicos envolve a possibilidade de um Estado de retirar um dos requisitos e ampliar o alcance da norma. Posso lhes dizer, meus amigos, que isso é plenamente possível, já que o próprio artigo 1º, em sua parte final, autoriza que os Estados o façam. No entanto, preciso lhes dizer que, ainda que não houvesse autorização explícita do tratado internacional, seria possível ao Brasil, por exemplo, extrair um dos requisitos
para ampliação do alcance da norma. Vejam, meus amigos, que devemos, nessa hipótese, aplicar a regra geral inerente aos direitos humanos. Sempre que houver conflito entre interesses fundamentais, deverá prevalecer a norma mais benéfica ao ser humano. Aqui no Brasil, foi criada a Lei 9455 de 1997, que retirou a exigência da presença do funcionário público para a configuração da tortura. Desse modo, no Brasil, as exigências, de acordo com a Lei 9455 de 1997, observam o objetivo do agente, bem como a promoção de sofrimentos ou dores agudos intencionalmente provocados a uma pessoa. No Brasil, a Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes é o Decreto 40 de 1991. Da mesma forma que os demais, meus amigos, houve a incorporação na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ou seja, estamos diante de norma supralegal. Um tratado internacional que jamais pode ser esquecido é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo de 2007. Esse tratado internacional já foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, com a promulgação do Decreto 6949 de 2009. Estamos diante do único tratado internacional de direitos humanos que foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, estamos diante de um tratado que é equivalente a uma emenda constitucional. Sim, meus amigos, é isso mesmo, porque ele foi aprovado no Congresso Nacional por 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas. Desse modo, na forma da exigência do artigo 5º, parágrafo 3º, temos um tratado equivalente a uma emenda constitucional. Esse tratado internacional apresenta em seu bojo o significado de deficiência. E sob esse aspecto, meus amigos, vamos analisar detidamente que a pessoa com deficiência é aquela que possui dificuldades de caráter longo, não necessariamente permanente. Assim, meus amigos, também podemos verificar que esse importante tratado internacional prevê especificamente o significado de discriminação em face das pessoas com deficiência. Tal conceito observa também a necessidade de adaptação razoável. Tais configurações tornam esse tratado muito importante tanto nas relações exteriores quanto no cenário jurídico brasileiro. É importante destacar que ele também cria um comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência. Esse comitê recebe petições de pessoas que eventualmente tenham violados os seus interesses fundamentais consignados no tratado. Menciono para vocês, meus amigos, que o Estado, para se submeter a esse comitê, previamente deve autorizar tal submissão. No sistema interamericano de direitos humanos, devemos considerar como relevante diploma nas relações exteriores o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse importante tratado internacional já foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico, também na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, ou seja,
possui equivalência hierárquica de norma supralegal. Esse diploma internacional, meus amigos, estabelece a existência de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão possui uma atribuição consultiva, enquanto a Corte possui uma atribuição consultiva e também jurisdicional. Isso significa dizer, meus amigos, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apenas elabora pareceres, que não vincula os Estados signatários. Já a Corte, por outro lado, decide casos, e tal decisão vincula os Estados que previamente manifestaram o seu consentimento quando da submissão à Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso de violação de interesses fundamentais. Preciso salientar, meus amigos, que para a submissão à comissão, também os Estados deverão previamente realizar uma manifestação do consentimento. Desse modo, precisamos analisar quem pode peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. À comissão poderão peticionar os Estados, qualquer pessoa, grupos de pessoas e entidades não governamentais reconhecidas no território de um ou mais Estados que pertençam à Organização dos Estados Americanos. À Corte, por outro lado, apenas poderão peticionar os Estados e a própria comissão. Observem que a Convenção Americana de Direitos Humanos também é importante porque no seu artigo 7º, parágrafo 7º, estabelece a proibição da prisão civil. No entanto, traz uma exceção. É possível a prisão do devedor inexcusável de alimentos. No Brasil, como sabemos, a Constituição Federal igualmente veda a prisão civil. No entanto, apresenta duas exceções. A primeira traz a possibilidade da prisão do devedor inexcusável de alimentos. E a segunda traz a possibilidade de prisão do depositário infiel. Diante dessa hipótese, meus amigos, temos duas normas que se encontram em conflito: o Pacto de São José da Costa Rica e a Constituição Federal Brasileira. O Supremo Tribunal Federal, em 2008, julgando o recurso extraordinário 466343 de São Paulo, determinou categoricamente que o Pacto de São José da Costa Rica e todos os demais tratados aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal detêm equivalência à norma supralegal e que, em hipótese de choque entre os dois diplomas, prevalece a norma mais benéfica ao ser humano. Isso se consolidou com a súmula vinculante número 25, que estabelece ser ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Com isso, meus amigos, terminamos o primeiro bloco. E eu espero que as minhas explicações tenham sido muito úteis para a sua cognição sobre o tema. Vamos agora ao segundo bloco, meus amigos. Não percam! Vamos agora, meus amigos, para o Pergunte ao Professor. Vocês acompanharão alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Se vocês quiserem, meus amigos, também poderão enviar as suas perguntas para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-las. Vamos agora, meus amigos, à nossa primeira questão.
Quais são as exigências para a admissibilidade de petição na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos? As exigências são as seguintes. Em primeiro lugar, é necessário que tenham sido superados todos os recursos internos dos Estados. A segunda exigência é que, eventualmente, exista uma demora injustificada do Estado em promover uma resposta a uma violação aos direitos humanos. E a terceira exigência é a não admissibilidade de uma petição contendo informações acerca de violação de interesses fundamentais. Observem, meus amigos, que essas exigências são alternativas, não são cumulativas. Em outras palavras, ou uma hipótese ou outra hipótese. Como lhes disse, na primeira figura, é essencial que tenham sido superados todos os recursos internos no território do Estado. Ou seja, tenha-se chegado à última instância, não caiba mais nenhuma hipótese de recurso e ainda assim não tenha o Estado promovido uma resposta efetiva a uma violação aos interesses fundamentais. Na segunda figura, em que verificamos a presença de uma demora injustificada do Estado, em efetivamente trazer uma resposta a uma violação de interesses fundamentais. Um ótimo exemplo que posso trazer para vocês envolve a Maria da Penha Maia Fernandes, que apesar de ter sido vítima pelo seu marido de uma tentativa de homicídio, por mais de 8 anos não obteve do Estado uma resposta definitiva, sendo que o seu marido, até aquele instante, encontrava-se em liberdade. Ela, então, peticionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio do CLADEM, Comissão Latino-Americana para a Defesa da Mulher, para a obtenção de um efetivo parecer consultivo, que foi seguido pelo Brasil. Por fim, mas não menos importante, verificamos aquela hipótese em que o Estado não admite uma petição contendo violações aos direitos humanos. Nessas hipóteses, as exigências são muito claras. Devemos nos lembrar, meus amigos, que só poderão peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos os Estados, qualquer pessoa, grupos de pessoas ou entidades não governamentais reconhecidas no território de um ou mais Estados que pertençam à Organização dos Estados Americanos. E só poderão peticionar à Corte os Estados e a própria Comissão. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Por que a lei brasileira que criminaliza a tortura ampliou o alcance da Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes? Fabiana, é importante mencionar que a Lei 9455 de 1997, que criminaliza a tortura, retirou a exigência da presença do funcionário público, que se encontrava na Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. A retirada dessa exigência, de forma efetiva, ampliou o alcance da norma, já que, de acordo com a regra brasileira, qualquer pessoa pode praticar a tortura, desde que tenha os objetivos consignados na lei e cause dores ou sofrimentos intencionais de forma aguda a outra ou outras pessoas. Esse alcance mais amplo levou em consideração regra mais benéfica ao ser humano, já que a exigência do funcionário público
tornava o crime próprio também no direito interno brasileiro. Agora não, meus amigos. O delito de tortura pode ser praticado por qualquer pessoa. Vamos acompanhar agora, meus amigos, a nossa terceira pergunta. Qual o tratamento dado pela Convenção Americana de Direitos Humanos à pena de morte? Sidney, a sua questão é fantástica. Vamos verificar juntos, meus amigos, que nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de o delito ter sido cometido. Observem com isso, meus amigos, que o princípio da anterioridade está sendo plenamente obedecido, já que a norma deve ser prévia ao fato sobre o qual vai incidir. Realizando essa mesma análise, meus amigos, observa-se que a pena de morte continuará a ser aplicada nos estados que ainda não a tenham abolido. Isso porque nos estados que não mais aplicam a pena de morte, não se torna possível a sua restituição. Isso acontece porque, caso contrário, se fosse admitida novamente a pena de morte nos estados que a tenha abolido, ocorreria efetiva violação à característica dos direitos humanos da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Explico melhor. Uma vez concedido um direito fundamental pelo Estado, não pode ele retroceder. O Estado não poderá diminuir a sua proteção aos direitos humanos em relação à tutela que já vem sendo realizada. Desse modo, se a pena de morte foi efetivamente abolida, jamais poderá ser ela restaurada. Se for, afrontará a característica dos direitos humanos da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Muitos candidatos já erraram questões de concursos públicos envolvendo esse tema, por imaginarem que, se a vida é bem inviolável, a pena de morte é plenamente vedada. Ela, de fato, é vedada, meus amigos, é proibida, naqueles estados que não a aplicam. Nos estados que eventualmente a empregarem, especificamente, só poderá existir a sua imposição aos crimes considerados mais graves. E ainda, em cumprimento de uma decisão final do tribunal competente, da qual não caiba mais recurso. E em estrita obediência ao princípio da legalidade, já que a lei que estabelece a pena deve ser plenamente cumprida. Vamos agora, meus amigos, acompanhar a quarta questão. Em que diferem os direitos humanos do direito internacional humanitário? Ricardo, essa questão é bastante interessante porque muitos candidatos detêm essa dúvida. Quando falamos em direitos humanos, precisamos lembrar que temos um conceito orientado por três diferentes expressões. A primeira expressão, direitos do homem, quando verificamos interesses que são conexos ao direito natural, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito de dar a cada um o que lhe é devido. A segunda expressão que orienta o conceito de direitos humanos é direitos humanos em sentido estrito. Verificamos que aqueles interesses conexos ao direito natural foram devidamente positivados em tratados e convenções internacionais.
Por fim, meus amigos, vamos analisar delineadamente que a última expressão que orienta o conceito de direitos humanos é direitos fundamentais, quando verificamos que aqueles tratados internacionais de direitos humanos foram devidamente incorporados no ordenamento jurídico de um Estado. O direito humanitário, por outro lado, regula especificamente os direitos humanos a serem aplicados em período de beligerância, ou seja, quando nas relações exteriores existir a guerra. É certo que a guerra hoje se mostra como um ilícito internacional. No entanto, se ela ocorrer, existem direitos que estão consignados para a proteção do ser humano. Tais direitos constituem o chamado direito humanitário. Em apertada síntese, então, meus amigos, temos a aplicação dos direitos humanos em período de guerra. Desse modo, podemos diferenciar o direito internacional dos direitos humanos do direito internacional humanitário. Acompanhemos agora, meus amigos, a última questão, a quinta, que será feita agora. Se um defensor público levar um caso de violação de direitos humanos ocorrido em São Paulo ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela elaborar um parecer com recomendações ao Brasil e o Brasil descumprir, o que deverá fazer o defensor? Você trouxe um verdadeiro caso a ser analisado, não é verdade? Vamos verificar nesse aspecto que o defensor deverá quedar-se inerte. Isso ocorre porque, na prática, vamos verificar que a comissão automaticamente levará o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir do instante em que o Estado estabeleceu um parecer consultivo e o Estado que assinou ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, manifestou previamente o seu consentimento para se submeter à comissão em caso de transgressão de interesses fundamentais e não segue o disposto no parecer consultivo, a comissão automaticamente levará o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte, como vocês já sabem, não apenas elabora pareceres consultivos, mas decide os casos. A decisão, ao contrário do parecer consultivo da comissão, vincula os Estados. Isso porque eles consentiram em se submeter à Corte previamente, quando da transgressão de interesses fundamentais. A atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos se mostra salutar e envolve todos os integrantes da Organização dos Estados Americanos que assinaram e ratificaram o Pacto de São José da Costa Rica. No Brasil, esse diploma foi promulgado pelo Decreto 678 de 1992. Desse modo, meus amigos, como temos uma norma que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal, está em consonância com as disposições da Carta Magna Brasileira. Por óbvio, não existe em seu bojo qualquer artigo que possa ser considerado inconstitucional. Com isso, meus amigos, encerramos o segundo bloco e vamos agora para o terceiro com o X da questão. Vocês verificarão importantes perguntas que foram extraídas dos principais concursos públicos do país. Vamos examiná-las detidamente para que vocês possam verificar como os examinadores exigem o tema aqui tratado. Vamos então, meus amigos, para o terceiro bloco com o X da questão.
Vamos agora ao terceiro bloco, meus amigos, com o X da questão. Vamos agora à primeira pergunta. Defensor Público, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, FCC 2009. Nos termos da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a tortura é: alternativa A, proibida em toda e qualquer circunstância, seja ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. Alternativa B, permitida excepcionalmente em estado de guerra, sendo um crime próprio que tem como sujeito ativo um agente público. Alternativa C, permitida excepcionalmente para o combate ao terrorismo, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. Alternativa D, proibida em toda e qualquer circunstância, seja ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, sendo um crime próprio que tem como sujeito ativo um agente público. Alternativa E, permitida excepcionalmente em estado de guerra, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. Vamos agora, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. Inicialmente, cuidemos da alternativa A. Proibida em toda e qualquer circunstância, seja ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. Meus amigos, a alternativa A está errada, pois, apesar de não ser permitida a tortura em qualquer circunstância, cuida-se de crime próprio, em que se mostra essencial a presença do funcionário público. Vamos verificar a alternativa B. Permitida excepcionalmente em estado de guerra, sendo um crime próprio que tem como sujeito ativo um agente público. O examinador aqui inverteu a situação, não é verdade? Afinal, sabemos que é real a exigência da presença do agente público para a configuração da tortura, mas ela não é admitida em hipótese alguma. Desse modo, a alternativa B está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa C, meus amigos. Permitida excepcionalmente para o combate ao terrorismo, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. A alternativa C, meus amigos, está integralmente errada, já que é impossível a autorização da tortura em qualquer circunstância e a presença do funcionário público é essencial para a configuração do delito. Vamos verificar a alternativa D. Proibida em toda e qualquer circunstância, seja ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, sendo um crime próprio que tem como sujeito ativo um agente público. A alternativa D, de Deolinda, está correta, meus amigos, já que a tortura não é admissível em qualquer circunstância e pela Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, é exigível a presença do funcionário público para a sua configuração. Vamos ver, no entanto, qual é o equívoco da alternativa E. Permitida excepcionalmente em estado de guerra, sendo um crime impróprio em que a qualidade de agente público é causa de aumento de pena. Sabemos que a tortura não é admissível
e a presença do funcionário público é uma exigência para a configuração do delito. Desse modo, a alternativa E está errada e não deve ser assinalada. Vamos agora, meus amigos, para a questão número 2. Delegado de Polícia, Polícia Civil, Paraíba, CESP 2009. À luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, julgue os seguintes itens. Item 1. Admite-se a pena de morte em relação aos delitos políticos e aos delitos conexos com os delitos políticos, devendo o Estado signatário fazer tal opção expressamente, quando da ratificação da Convenção. Item 2. O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento do nascimento, que se dá com o início do trabalho de parto. Item 3. As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a retribuição do mal causado. Item 4. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. Item 5. Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Alternativa A, 1 e 2. Alternativa B, 1 e 3. Alternativa C, 2 e 4. Alternativa D, 3 e 5. Alternativa E, 4 e 5. Como vocês podem acompanhar, meus amigos, aqui o examinador apresentou para vocês itens diferentes. Devemos, então, verificar qual deles ou quais deles estão corretos, para então, ao final, assinalar a alternativa assim consignada. Desse modo, devemos analisar item a item, verificando qual deles estão corretos. Vamos ao item 1. Admite-se a pena de morte em relação aos delitos políticos e aos delitos conexos com delitos políticos, devendo o Estado signatário fazer tal opção expressamente quando da ratificação da Convenção. Meus amigos, não existe admissibilidade da pena de morte em relação a crimes políticos ou de opinião. Tampouco há crimes que são conexos com delitos políticos. Dessa forma, a afirmativa 1 está errada e deve ser desconsiderada. Vamos analisar a afirmativa ou item 2. O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento do nascimento, que se dá com o início do trabalho de parto. O item 2 está errado, meus amigos, pois o direito à vida é assegurado desde a concepção e não apenas com o nascimento. Isso significa dizer, meus amigos, que com a concepção já existe uma expectativa de direito, que vai se confirmar com o nascimento com vida. Dessa forma, o item 2 está errado e não deve ser considerado em sua resposta. Vamos verificar agora o item 3. As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a retribuição do mal causado. Meus amigos, a pena privativa de liberdade tem por objetivo a recuperação do condenado, e não apenas e tão somente a retribuição do mal causado. Desse modo, o item 3 está errado e não deve ser considerado em sua resposta. Vamos verificar juntos o item 4.
Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O item 4 está plenamente correto, em consonância com o Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos. E esse item deve ser considerado em sua resposta. Vamos analisar juntos o item 5, meus amigos. Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Como mencionei para vocês anteriormente, meus amigos, o Pacto de São José da Costa Rica veda a prisão civil, mas abre uma exceção, a prisão do devedor inexcusável de alimentos. O item 5, portanto, está em consonância com o artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos e está correto, devendo ser devidamente considerado em sua análise para a resposta a essa questão. Vamos analisar agora cada uma das alternativas para que possamos verificar qual delas se mostra correta. Preciso mencionar para vocês, meus amigos, que as assertivas corretas são apenas a 4 e a 5. Analisemos as alternativas. A, 1 e 2. Dispensada. Alternativa B, 1 e 3. Dispensada. Alternativa C, 2 e 4. Dispensada. Alternativa D, 3 e 5. Dispensada. Alternativa E, 4 e 5. Correta. A alternativa E é a única que está em consonância com os itens corretos e se mostra como certa resposta. Espero que as minhas explicações na aula de hoje tenham sido úteis para a sua cognição envolvendo os direitos humanos. Que essas hiperdicas sejam essenciais para os seus estudos. Eu quero enviar a vocês um grande abraço Fúria Metal. E vou deixar os meus contatos. Assim, se desejarem, poderão fazer críticas, trazer sugestões e inclusive fazer perguntas sobre o conteúdo aqui ministrado. Se quiserem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou então me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Espero que tenham muito sucesso. Contem sempre comigo.